Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para a web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa noite ao podcast Vanessa Garcia, trazendo sempre entrevistados em todas as áreas e segmentos para a gente poder bater um papo maravilhoso e conhecer mais da história e mais da empresa aqui de Balneário Camboriú e região. E hoje o nosso entrevistado novamente é Darel Euler, ele que é proprietário da Academia Fly, estúdio personalizado na Rua 401, número 135, e veio conversar com a gente mais sobre exercícios físicos, sobre o método caixa d'água, que ele vai explicar pra gente, e o tal do 1, 2, 3, não é isso, Darel? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Na nossa entrevista anterior, eu expliquei o método que a gente utiliza ali no estúdio da Fly. O nosso método é focado na questão do comportamento hormonal das pessoas. A gente tem uma maneira de enxergar o exercício pensando em melhorar a saúde, a qualidade de vida e também ensinar as pessoas a gostarem de fazer o exercício. E esse gostar de fazer o exercício tem muita relação com essa questão hormonal. Então eu vou dar mais uma explicadinha o que a gente conversou e daí tentar já direcionar a parte mais prática do exercício. Legal. Então o nosso corpo ele funciona sempre baseado num equilíbrio hormonal. E esse equilíbrio hormonal ele direciona o que a gente vai ter de sensação, no nosso corpo. E quando a gente vai fazer o exercício, existe um estímulo para a produção de alguns hormônios que fazem bem para a nossa saúde e que faz com que a gente sinta mais prazer na hora que a gente está praticando. Então o nosso corpo, ele, na teoria da caixa d'água, que eu desenvolvi para poder explicar isso para todos os clientes, enfim, todo mundo que às vezes quer entender por que às vezes não gosta de fazer exercício, e qual a importância de estar fazendo o exercício de forma regular. A teoria da caixa d'água explica, e a gente vai passar alguns slides aí para o pessoal estar visualizando isso que eu estou explicando. Nosso corpo, 70% do nosso corpo é feito de água, e essa água do nosso corpo ela enche como se fossem duas caixas d'água. Essas caixas d'água são interligadas embaixo e uma delas é a caixa d'água ruim, a outra é a caixa d'água boa. A ruim está associada ao estresse e esse estresse libera o hormônio chamado cortisol, que ele acumulado em excesso ele tem um efeito inflamatório, que é o que a gente não quer. Que o nosso corpo inflame e essa inflamação vai gerando algumas doenças e também lesões. Então a gente precisa evitar encher essa caixa d'água ruim. Como que eu faço para evitar encher essa caixa d'água ruim? Eu faço um treinamento, em circuito de alta intensidade, utilizando exercícios de grande grupamento muscular,
numa dose de até 50 minutos por sessão de treinamento, e esse treino de alta intensidade mais curta duração, ele vai fazer com que você produza mais endorfinas, e essas endorfinas têm um efeito anti-inflamatório, então ele é opositor ao outro hormônio, e se a gente consegue dar uma dose desse hormônio de forma regular, 3 vezes por semana, eu vou estar esvaziando essa caixa d'água ruim, que a grande maioria das pessoas vem com ela para praticar o exercício com ela muito cheia. A nossa vida é muito cheia de estresse, é muito cheia de problemas, né? E tudo isso vai aumentando essa produção desses hormônios que são inflamatórios. E a maneira mais eficaz que a gente encontra através da ciência, fazendo pesquisa, é a produção do hormônio que é anti-inflamatório, que são as endorfinas. Então, quando você faz um treino na dose certa, com os exercícios corretos, você produz mais essa endorfina e isso vai aliviando essa carga de estresse que hoje em dia está muito presente na nossa sociedade por causa do nosso estilo de vida. Então, a gente busca uma maneira de amenizar isso através do exercício físico. E essa questão do exercício físico, ele tem, assim, o teu ensinamento, a tua prática dentro da academia com os seus alunos, você pratica, coloca esse método para todos eles, é um método padrão de que, igual matemática, né? 1 mais 1 é 2. Todos que treinam 3 vezes por semana, por exemplo, estão cheios de, às vezes, de lesões ou algum problema, né, físico mesmo, de trauma, por exemplo, né, em algum grupamento do corpo, eles conseguem atingir esse equilíbrio desse, vamos colocar na teoria, é muito né, legal, fácil, né? Mas e na prática? Então, como a gente é um estúdio personalizado, a gente vai analisar cada pessoa dentro da sua realidade. Então, a gente tem uma maneira padrão de passar esse treinamento, visualizando um treino em circuito de alta intensidade. Mas essa alta intensidade, ela não é da noite para o dia que você vai atingir, né? E até mesmo uma pessoa que hoje está sedentária, não está fazendo nada de exercício, o exercício mais simples, né, pelo fato de você não dar muito descanso, por fazer em forma de circuito, ele já vai gerar uma intensidade maior, elevada. Exatamente. Então, o método é treinamento em circuito. Certo. Para que a pessoa descanse pouco durante a prática e atinja essa alta intensidade, porque é essa intensidade mais elevada que vai mandar uma mensagem para o teu cérebro e ele vai daí liberar os hormônios que a gente precisa. Então, independente do exercício que eu vou utilizar, e é isso que a gente vai estar trabalhando hoje, certo, eu preciso fazer eles com pouco descanso para que o meu cérebro libere aquilo que eu quero gerar de estímulo. Né? Então, independente se eu vou trabalhar exercícios de força, de resistência, exercícios de cardio, né? Exercício cardiovascular, de condicionamento físico, você vai buscar uma intensidade mais elevada através da tua frequência cardíaca para que o teu corpo comece a liberar os hormônios mais saudáveis. Né? Então, antigamente você ia no médico e ele vai fazer caminhada, né? Porque não se tinha tantos estudos para mostrar a eficiência desses exercícios. Exatamente. Como a ciência evoluiu, os educadores físicos também evoluíram muito na questão do estudo específico para ver o que funciona melhor, o que não funciona. Hoje a ciência está mostrando que os exercícios com uma intensidade mais elevada, mesmo que seja de pouca duração, tempo, né? Até práticas de 20, 30 minutos, você já consegue mais benefício do que a caminhada. Só que, obviamente, que você precisa ajustar muito bem quais exercícios eu vou utilizar para alcançar isso. Exatamente. E daí não adianta, não tenho como fugir da individualidade. Então, por isso que o estúdio trabalha de forma personalizada. Porque às vezes eu quero fazer um exercício, uma aula de grupo, né? Vou para uma academia. Ou um funcional, por exemplo, né? Mas eu vou para uma academia e tem uma aula de grupo, aquela que é um professor cuidando de 20, 30 alunos. Inevitavelmente, alguma das pessoas vão estar fazendo exercício de forma errada, né? Que em relação à intensidade. Não tem como o professor nessa situação... medir cada aluno. Exatamente. Né? Avaliar se aquilo realmente está trazendo esse bem-estar para ela, se isso realmente está produzindo hormônios que vão
fazer com que ela se sinta bem, vão fazer com que ela continue praticando a atividade física, né? Que foi a outra coisa que eu falei no nosso podcast passado, que é o efeito da supercompensação. Então, quando eu faço um treinamento, eu saio cansado desse treino e eu preciso de um período de descanso para que o meu corpo se recupere e gere um efeito de supercompensação. O teu corpo, depois que você recupera do treinamento, ele vai deixar uma reserva energética. Tá? Daí os outros slides que a gente vai estar passando ali. Tá? Isso é bem pra você legal. Visualizar. Certo. Então, eu treinei hoje, eu saio cansado, eu me recupero e nesse período de recuperação vai entrar a tua alimentação, vai entrar teu sono, vai entrar a tua questão genética, vai entrar o teu histórico de exercícios para que você se recupere bem Pra no outro dia você treinar novamente. Exatamente, para você gerar um novo treino de alta intensidade. Então, o professor que está acompanhando isso mais de perto, mais individualmente, ele vai conseguir mensurar melhor até onde você pode chegar no próximo treino. Porque às vezes a pessoa não dormiu bem, ela não conseguiu se alimentar bem, ela brigou com o marido, né? Ela, enfim, está com estresse no trabalho. Ansiedade, dentre outros, né? Exatamente, são muitos fatores que vão dizer para a pessoa se ela vai conseguir na próxima aula fazer um treino mais forte ou talvez fazer um treino um pouco mais fraco, para que ela se recupere melhor e daí no outro treino tenha se recuperado bem e daí sim gere um treino de mais alta intensidade. Certo. Então, quando a gente fala de alta intensidade, isso é mais genérico, né? Uma coisa muito geral, porque essa alta intensidade vai ser muito particular. E vai ser muito avaliado pelo professor, qual que é o momento de gerar isso, né? Você que treina lá, claro, né? claro. O professor te dá umas puxadas. Direto. Vamos, Vanessa. Direto. Né? Só que daí você fala, não tô conseguindo. Você para, né? Então o professor tá lá sim para te estimular a fazer aquilo que ele planejou, só que a gente precisa ter essa troca o tempo inteiro para que você não exagere. Porque até o treinamento, se ele for muito além daquilo que você está preparado para aquele momento, ele pode te prejudicar. Certo. Ele pode te gerar mais estresse. Ele pode forçar, às vezes, uma musculatura que não está preparada para aquele momento. E daí é onde vem a lesão. Aí é onde vem aquela sensação de que não quero mais fazer. E se você interromper, né, nesse efeito da supercompensação, você vai precisar da regularidade e vai precisar da continuidade. Exatamente. Não tem como você fugir disso. Então, por isso que no podcast passado, eu falei sobre esses dois temas, porque isso funciona para 100% das pessoas. É isso que eu ia perguntar, isso não é para 90%, é para todos, né? Esse método é para todo mundo. Para todo mundo. Né? Então, todo mundo que vai começar a fazer exercício e vai buscar uma orientação para fazer da melhor forma, ele vai acabar passando por essa análise. Como que eu estou hoje? Da onde que eu estou começando? Aonde que eu quero chegar? E como que eu vou passar por esse processo até atingir os meus objetivos, né? Então, se você começa a fazer exercício por fazer exercício, dificilmente você vai continuar isso. E sempre que você interrompe a prática, você vai regredir, você vai perder o que você fez. Então, na minha visão como profissional da área, você precisa arranjar um jeito de fazer algo que seja eficiente, né? Mas que você goste de fazer para que você continue. E daí sim você vai levar esses resultados para o resto da tua vida, né? Então, eu ganhei, cheguei no resultado que eu queria. O que você quer agora? Você quer alcançar mais um resultado ou vamos manter o que você conquistou? Né? Porque nós, seres humanos, temos essa tendência, né? Sempre querer algo a mais, sempre querer algo a mais, algo novo. Mas será que às vezes você não atingiu um resultado que está de acordo com a vida que você leva para você viver bem? Eu gosto de viajar, né? Eu gosto de sair com meus amigos. Você precisa pensar no que você gosta e ajustar esse exercício, porque é ele que vai te dar a saúde para você realizar as outras coisas. Perfeito. Então nós da Fly pensamos dessa forma, né? Obviamente que tem pessoas que são atletas, né? Tem pessoas que são mais desafiadoras e a gente vai buscando sempre e fazendo o ajuste de quais exercícios utilizar nesse circuito, mas sem fugir desse método, porque é o método que a gente entende que vai ser mais saudável. E mais eficiente. Exatamente, e mais duradouro para a pessoa. E esses novos exercícios, pode explicar um pouquinho para a gente quais são? Sim. Então, na questão prática dos exercícios, quais exercícios eu vou escolher para que aquele aluno comece a praticar, né? A gente utiliza a base do treinamento funcional. Porque o treinamento funcional tem muita relação com a mecânica do organismo humano.
né? Então, o treinamento funcional começou na busca de quais são os exercícios naturais, né? Então, o que o ser humano faz na natureza? Ele vai caminhar, né? Ele vai correr, ele vai saltar, né? Então, se você for olhar a gente num ser humano mais pré-histórico, você vai ter muito essa relação do homem saindo para caçar, né? A mulher cuidando um pouco mais da casa. Claro que isso tudo mudou, né? E hoje em dia é muito parecido, né? Todo mundo trabalhando, faz de tudo, né? Então, a gente costuma colocar no mesmo patamar, né? Porque o ser humano, ele é um só, né? Então, o ser humano, ele caminha, ele corre, ele pula, ele agacha, né? Ele empurra, ele agacha e levanta, né? Obviamente. Ele empurra as coisas, ele puxa as coisas, ele eleva o braço. Então, a gente, no começo do trabalho, pensando na natureza humana, a gente utiliza a base do treinamento funcional. Mas como eu te falei, esse exercício ele é muito direcionado à necessidade de cada um. Certo. Então tem pessoas que, por um estilo de vida às vezes um pouco mais sedentário, ela passa mais tempo sentada. E dela vai precisar caminhar um pouco mais. Ela vai precisar fazer um exercício postural. Né? Então a gente utiliza também exercícios corretivos. Né? A pessoa às vezes tem um déficit de força na perna direita e daí isso gerou uma lesão no joelho. Eu preciso equilibrar essas forças. E daí eu vou fazer o exercício da musculação. Mas eu quero melhorar a minha estética do bumbum, né? Do abdômen. Então eu vou direcionar nesses exercícios do circuito coisas específicas tanto a necessidade individual, como também os anseios da pessoa, né? Aquilo que ela busca melhorar. Porque a gente, como ser humano, a gente busca também esse lado estético. Então, a gente pega pessoas que chegam lá, não, eu tô com o meu abdômen, né, tá gordinho, eu quero melhorar isso. Então, a gente consegue, no exercício específico para ela, direcionar uma sequência maior de exercícios para abdominal, para ela tonificar a musculatura, porque o treinamento em circuito, ele já favorece essa queima de gordura localizada, né? Porque o que é, por exemplo, a pessoa que quer definir o abdômen, o que ela vai precisar, né, para queimar essa gordura? Ela vai precisar gerar um gasto energético mais elevado, e por isso a gente usa como base os grandes grupos musculares que geram esse gasto maior. Mas eu também, quando eu perder essa gordura, por estar fazendo, né, um treino com alto gasto energético, eu vou perder a gordura. Só que quando eu perder essa gordura, eu vou precisar do quê? Do músculo bem trabalhado. Então, para gerar esse gasto energético maior, eu já consigo direcionar exercícios para aquela musculatura específica que a pessoa tem mais interesse. Né? Então, eu vou fazer um circuito para a Vanessa, ela quer definir o abdômen dela, eu vou colocar, vamos dizer, 3 sequências de 3 exercícios que você intercala, os 3 exercícios. Vamos dizer, você faz um exercício de agachamento, você faz um exercício um outro exercício de agachamento, vamos dizer, você faz o agachamento com a barra nas costas, o agachamento sumô, e você faz um leg press. Né? Você faz os 3 exercícios em sequência, 3 exercícios com alto gasto energético para te trabalhar membros inferiores. Certo. Você vai descansar dessa sequência de exercícios, fazendo uns 2, 3 minutos de cardio, pode ser na esteira, pode ser no remo, pode ser no transporte, bicicleta. Então a gente tem tudo isso lá no estúdio para que a gente direcione ao que a pessoa gosta mais, mas que ela passe por toda essa experiência, processo, né? Então, você está descansando da primeira combinação, foi pro cardio. Você vai para uma segunda combinação de exercício. Agora nós vamos focar mais no teu abdômen, que é o teu interesse, né? Então, a gente já gerou um gasto maior com exercícios de membro inferior. Depois a gente vai para um de abdômen, que vai tonificar a tua musculatura que está ali, né, no teu abdômen. Então você vai fazer 3 exercícios de abdômen, vai fazer um abdominal infra, vai fazer uma prancha abdominal. Se você tiver mais condição física, você faz um rolinho, né, ou você faz uma variação de prancha. Então a gente vai ajustando esses exercícios conforme a dificuldade que você consegue para aquele momento, né, e definindo o momento de usar cada exercício conforme o ritmo da pessoa. Né? Então, se você está começando hoje, nunca fez exercício, se eu colocar 3 exercícios abdominais em sequência... Eu vou morrer.
você não vai conseguir Não, fazer, vai não. ficar desconfortável para você. Então, nesse circuito, eu posso, para você que está começando, colocar um Mais exercício de leve. agachamento mais simples, e daí entra os outros detalhes que eu Claro. quero falar com, né, com o Na pessoal de sequência. casa aí, sobre como fazer a evolução desses exercícios, começando do mais simples. Mas vamos lá, você está começando, eu vou jogar um exercício de agachamento primeiro, coloco um de membro superior, né? Faço uma remada e depois coloco um exercício de abdominal. Então, para você que está começando a fazer um de membro inferior, um de superior e um de abdômen, você vai conseguir suportar melhor. E se preparar para a evolução, né? Exatamente. Então, você está Para começando. fortalecer a região. Você vai fortalecer todos os grupos, mas vai dar um descanso maior entre um e outro. Então, estou começando agora, né? Nunca fiz exercício. Você vai começar com um agachamento um pouco mais simples, um exercício de remada mais para estabilização, que você faz exercício de isometria, não necessariamente com movimento, né? Isso a gente passou alguns vídeos aí também para edição preparar pra gente, disso que eu tô falando, para vocês visualizarem como que a gente trabalha lá. Legal. Então, fez um exercício de agachamento mais simples para quem está começando, uma remada em isometria para preparar a tua postura, para depois fazer o exercício de movimento, e faz uma prancha abdominal, Certo. que é um exercício de fortalecimento de core, que todo mundo já deve ter feito, todo mundo que já foi para academia, e ele é muito importante para a nossa postura, né? Ainda mais se a gente trabalha sentado muito tempo, a gente enfraquece muito a musculatura do abdômen, dos paravertebrais também, os exercícios lombares, e esse exercício já trabalha isso. Então a gente vai fazendo a escolha desses movimentos pensando nisso, em como estimular o corpo por inteiro, pensando muito na questão postural da pessoa. Perfeito. E também no que ela suporta fazer para que não gere desconforto. Conforme ela vai evoluindo, numa sequência, que nem eu estava explicando, 3 em você 3, fazer né? de 3 em 3 exercícios, você fez um mês de academia, né, nesse formato. Agora eu já posso começar a colocar 2 de membro inferior e um de abdômen. Perfeito. 2 de membro superior e outro de abdômen. Na última sequência eu coloco algum exercício funcional, de deslocamento, né, de subir e descer degrau. Então são exercícios que também vão gerar um gasto energético. Trabalha também a tua coordenação motora e você vai estar condicionando e cada vez aumentando mais a intensidade do exercício. Então é nesse sentido que a gente busca a prática do circuito, né? A gente reveza sempre de 2 em 2 exercícios, que é principalmente para pessoas com um pouco mais de idade, pessoas que têm um pouco menos de mobilidade, né? E que o exercício, quando você está um pouco mais velho, você sente mais. Então a gente intercala os exercícios de 2 em 2. Já é o suficiente para você aumentar a tua temperatura corporal, você aumentar a tua frequência cardíaca e gerar uma intensidade maior de exercício. Conforme a pessoa tem um pouco mais de condicionamento, a gente intercala de 3 em 3 ou até mesmo de 4 em 4 exercícios. Né? Dependendo da situação, a gente até consegue fazer um circuito geral, que a gente coloca 7, 8 exercícios em sequência. Legal. Não sei se já treinou assim lá. Não, ainda não. Só 3 em 3, 2 em 2. Então, a gente faz normalmente esse circuito quando tem o professor cuidando de 1 até 2 alunos lá, faz um circuito geral para gerar esse gasto energético. Certo. Né? Como você tá mais magrinha, né? Daí o professor dá uma aliviada nesse sentido, né? Ai, E Senhor. acaba concentrando mais. Porque se você faz. Mas eu fico cansada igual, tá? Eu sei que você fica, né? Porque não tem ninguém que não fique. Você tá doido? Mas assim, tudo é a questão do objetivo. Né? Então, como o teu objetivo... Mas é um não cansaço perda de bom. peso, Não, é né? hipertrofia. Exatamente. Então, ele ajusta o teu Isso aí. circuito para o seu objetivo e por isso você treina dessa forma. Né? E é nesse caminho que a gente vai. Então, através da conversa do professor, daí você experimenta uma sequência de exercícios. Conforme você fez, saiu cansada, você vai voltar para a próxima aula, o professor vai investigar. E aí, como é que se sentiu? Ficou com dor muscular? Sim. Fiquei com dor muscular. Então, o professor dá uma aliviadinha. Né? Mas essa dor muscular é boa, né, Darel? Principalmente para quem quer hipertrofia. Exatamente. Mas como eu estou falando de forma geral, o professor vai tentando ajustar para que a pessoa se sinta bem. Né? Tem pessoas que já estão acostumadas, que é o teu caso, já treina há bastante tempo. Então, você já vai fazer um treino um pouco mais forte,
pensando em gerar um desgaste grande muscular para teu corpo modificar. Então, exatamente. Se você quer melhorar, você precisa dizer pro teu corpo, ei, o que você fez, eu preciso estar melhor da próxima vez. Perfeito. Né? Então é por isso que a gente vai estar sempre conversando com o cliente para identificar se é o momento de gerar um treino mais forte ou se é o momento de manter ou até mesmo recuar. E é por isso que não tem como fazer isso com um grande grupo. Né? E por isso a gente trabalha ali com um professor, cuidando de até 4 alunos por horário, né? E buscando estar sempre em cima dessa troca de professor-aluno para fazer os ajustes ali do circuito. Para quem, né, não entende sobre isso, gente, é simples o que o Darel está dizendo, né? São exercícios específicos, especializados, né, e ponderados para cada nível de pessoa, né? Às vezes, como ele está dando o exemplo de pessoas que estão iniciando às vezes, né, na academia, ou às vezes, né, nunca fez uma musculação, então esse método de 2 em 2, 3 em 3, ou até um método de 7, que é o circuito inteiro, é realmente para, né, você tá mais preparado, o teu corpo sentir, às vezes você tem um grupo muscular que é enfraquecido por alguma coisa, às vezes porque não pegou muito peso durante toda a vida. Então, esses exercícios, eles são realmente, né, já montados para que vocês tenham uma projeção e progressão, né, corporal e, obviamente, a sua evolução, dependendo do seu objetivo, vai estar gradativamente, né, tendo um resultado maior e melhor a cada tempo, né? Não adianta vocês acharem que, né, em uma semana o teu corpo vai mudar, você já vai estar mais forte. Não, é 30, 60, é uma continuidade, até porque musculação é pro resto da vida, gente. Se vocês acham que vocês vão fazer um trimestre de musculação, de exercícios, depois vão parar e vão conseguir ter um resultado, né? Não existe isso, né, Darel? É verdade. A musculação é pro resto da vida, porque é questão também de saúde. Para quem também tem objetivo estético, consequentemente você vai ter. Mas a musculação, o exercício de fato, é para melhoria no geral. O principal benefício que a pessoa obtém é se ela der continuidade pro resto da vida e realmente vive muito melhor. Quem faz, né, vive muito melhor. E eu sempre busco falar isso. Não necessariamente você vai fazer algo extremamente difícil, né? Porque você pode estar só com esse pensamento de ter uma boa qualidade de vida. E tá tudo certo. Não melhorar tanto, né? Mas mesmo para essas pessoas, esse benefício só vem com a continuidade. É isso aí. Então, a gente consegue ajustar a realidade de cada um, só que a gente não consegue fugir daquilo que funciona para todo mundo, que é essa regularidade de 3 vezes por semana que a gente indica como ideal, né? Pensando em saúde. Claro. Hipertrofia, melhoras de performance, e daí você já pode aumentar um pouco mais essa quantidade, né? Mas para você conseguir esse benefício de forma satisfatória, de forma que realmente vai influenciar na sua vida, só continuando, só sem interromper. E a gente tem muitos clientes lá que odiavam fazer academia, que não suportavam pisar na academia e hoje não faltam suas aulas porque encontraram uma maneira realmente diferente de fazer, que é o que nos traz o conforto de trabalhar dessa forma, né? É o retorno dos clientes. Então os clientes trazem muito isso pra gente. Hoje eu gosto de vir pra academia, hoje eu me sinto bem, né? Eu venho aqui, o professor cuida de mim e é assim que a gente vai continuar trabalhando aí, sempre ouvindo os nossos clientes. Esse é o método Estúdio Fly personalizado, trazendo sempre, né, ótimas informações para todos os ouvintes, para quem nos assiste também, e para você conhecer realmente uma academia diferenciada aqui em Balneário Camboriú. E falando em continuidade, a gente vai dar um break bem rapidinho e a gente já volta falando sobre exercícios físicos. Até já. Então, pessoal, esse aqui é o nosso espaço que a gente tem dedicado ao portal Carlos Maganin dentro do Atlântico Shopping. É rádio e TV web e um portal de notícias, mas também tem espaço para gravações de podcast, para você ter a estrutura completa dentro do Shopping Atlântico, com conforto, com segurança e também com a qualidade aqui desse ambiente preparado para você. Então, não perca, www.portalcarlosmaganin.com.br, lá tem as notícias, tem o link para a rádio, para a TV web e também para você que quiser anunciar aqui no portal Carlos Maganin, tem lá o link para você ter o nosso telefone para anunciar dentro do portal, certo?
Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente. Voltamos para o nosso segundo bloco do podcast Vanessa Garcia, falando com o proprietário da academia do estúdio Fly Personalizado, Darel Euler. Ele contando aqui sobre todos os métodos importantes para você realmente ter uma qualidade de vida e o seu propósito estético, muscular, de exercícios físicos, não só padrões, mas sim os corretos, né, Darel? Continuando, você, né, conversou com a gente, né, no primeiro bloco sobre quais métodos dos exercícios, né, que são de utilidade e padrão da Studio Fly. E agora, né, você quer continuar falando sobre quais os exercícios utilizados, né, no estúdio. Isso, A gente, então, né, falou ali sobre os hormônios, falou do treinamento em circuito e falamos também sobre a individualização disso, né? Então, a gente precisa analisar cada caso de forma particular, mas existem, além dessa maneira que a gente enxerga que é a melhor maneira de você passar o exercício pensando em saúde, existem exercícios que, na nossa visão, são os exercícios fundamentais para todas as pessoas, né? Então, como a gente analisa o ser humano na sua natureza, a gente busca também alguns exercícios que vão favorecer a pessoa no dia a dia, né? Por isso a gente usa a base do treinamento funcional, mas também usando outras técnicas de musculação, o cross-training. Então a gente consegue fazer técnicas mais avançadas, mas a gente nunca foge dessa base, né? E por isso que eu trouxe também alguns vídeos que o pessoal de casa vai estar visualizando, né? A maneira como a gente progride nesses exercícios. E quais são as bases desses exercícios? Então, a gente sempre começa pelo exercício do agachamento. Perfeito. É um exercício que ele é natural do ser humano, mas as pessoas às vezes não conseguem executar ele de forma correta. Uma porque não se treina e outra porque no nosso estilo de vida hoje a gente passa muito tempo sentado e perde a mobilidade e o controle motor disso, né? Então a pessoa que está chegando na academia, está chegando no estúdio e precisa iniciar a fazer o exercício, a gente vai ter que utilizar o agachamento. Perfeito. Ele serve para pessoa que não tem nenhum tipo de lesão e serve para pessoas que têm lesão também. Às vezes a pessoa tem dores no joelho e até o médico fala, evita o agachamento, mas a gente lá no estúdio trabalha sim com esse agachamento dentro da limitação da pessoa e por isso o professor sempre acompanha, mas sempre cuidando da amplitude desse movimento, né? E começando sempre do mais simples. Então você está chegando lá, você tem dor no joelho, tem uma lesão, ou está reabilitando uma cirurgia, ou simplesmente você está sedentário, a gente coloca a pessoa para fazer um exercício de sentar e levantar na caixa. Então a gente tem uma caixa lá no estúdio, que o pessoal vai visualizar aí no vídeo, a gente utiliza uma bola para fazer um contrapeso, para equilibrar melhor o corpo na hora de sentar e levantar. E vai testando nela até onde ela consegue fazer de forma correta. Então a pessoa está chegando hoje no estúdio, né, não consegue sentar numa amplitude muito grande, a gente coloca uma caixa alta para ela fazer. Então ela faz o movimento numa caixa bem alta lá com, vamos dizer, a flexão do joelho vai ser em torno de 45 graus. Eu também não vou entrar em muitos detalhes técnicos, né, mas fica na visualização da pessoa ali. Mas você faz um exercício com uma pequena amplitude de movimento, né? A pessoa executou o exercício, não sentiu nada na articulação, a gente aumenta a dificuldade, aumenta a amplitude do movimento. Então aquela caixa que estava lá em cima, uma caixa mais alta, a gente abaixa essa caixa. A pessoa executa, o movimento ficou correto, o alinhamento do joelho com a ponta do pé, a postura dela na execução ficou correta, ela tem mobilidade de joelho, de quadril para executar o exercício um pouco mais baixo, a gente baixa essa caixa. Entendi. Né? Executou, fez correto, se sentiu bem, a gente baixa mais ainda. Então a caixa que a gente utiliza lá tem 3 níveis de amplitude. E conforme o nível da pessoa a gente regula isso. Né? A pessoa executou no nível mais avançado desse sentar e levantar da caixa. Ela já está preparada
para fazer um exercício sem o apoio da caixa. Então, se ela já está sentando e levantando corretamente, utilizando o acessório, a gente retira o acessório e utiliza o TRX, por exemplo. O TRX, que é uma fita de suspensão, né? Ela vai te ajudar no equilíbrio do movimento. Você executou o exercício no TRX numa amplitude pequena, fez corretamente, se sentiu bem, não sentiu dor na articulação, o professor faz com que você aumente a amplitude. Você fez bem, vai no máximo da amplitude. Então, esse ajuste de amplitude, até onde você vai conseguir executar o exercício, já vai interferir na intensidade, né? Já vai interferir no gasto energético, sem que às vezes você precise ficar botando peso. Né? Então, é uma evolução gradativa conforme a resposta do cliente, né? Conforme a capacidade de cada um. Então, a gente começa primeiro com o acessório, depois tira, coloca o TRX e depois que ela executa o exercício corretamente no TRX, a gente passa por exercício livre, seja segurando um pezinho, né, que você faz lá o sumô. Né, então a gente segura um kettlebell para poder fazer esse agachamento. A pessoa... que também tem os níveis ali, né? Tem os pesos. Isso, tem vários tipos de peso lá que você pode executar esse mesmo movimento. E o step também tem o menorzinho e o maior. Isso, daí para regular maior amplitude do movimento. Então é isso, é tudo gradativo, né, na questão da amplitude, da carga, da dificuldade. Né? Então o agachamento ele é o principal exercício que a gente utiliza. E fundamental para todo mundo. Todo mundo. Porque você senta e levanta em casa, né? Se você não tiver força muscular para fazer isso, você vai forçar a tua articulação. Então, é um exercício para a saúde fundamental. Então, para todo mundo que vai lá, a gente utiliza o agachamento. Só que cada um vai ser ajustado ao seu nível. E quais são os exercícios assim de consciência corporal para a pessoa saber que ela, né, tá gerando um resultado bom, né? Em comparação com essa consciência de exercícios que vão, né, fazer bem para a saúde mesmo. Certo. Então, os outros 2 exercícios que eu coloco nesse mesmo pacote do agachamento, então o agachamento trabalha praticamente o corpo inteiro, porque você está cuidando da postura, ali a gente utiliza a bola para fazer o movimento de braço. A gente utiliza também o exercício de remada, tá? Porque é um exercício de puxar. Então você vai puxar um peso e esse peso a gente começa lá utilizando um elástico. Uma pessoa que nunca fez o exercício, né, tá com a postura, vamos dizer assim, tem uma curvatura mais cifótica que a gente fala, né, tá meio corcunda, você vai utilizar o exercício da remada porque você vai puxar uma carga. O elástico já serve para isso, ele tem uma carga pequena, mas você já consegue desenvolver na pessoa essa consciência corporal de legal. Qual musculatura eu vou estar utilizando dos meus dorsais, né, exercício a musculatura das costas, para que eu tenha essa força e também o meu cérebro ligue essa musculatura para que eu compense o nosso estilo de vida. Então, o agachamento e a remada são os 2 primeiros. E o terceiro exercício que a gente coloca nesse pacote é o exercício da prancha abdominal, né? A prancha estática que trabalha a musculatura de core e a gente ficar sentado durante o dia vai enfraquecendo a nossa musculatura abdominal, essa musculatura que protege a nossa coluna. No exercício de prancha eu já consigo ativar toda essa musculatura e nessa prancha a gente também tem progressão. Claro que conforme o tempo que você segura na posição, o pessoal vai estar visualizando aí no vídeo, mas também existem desequilíbrios que a gente gera, então a gente utiliza lá uma almofada para a pessoa apoiar o antebraço na almofada, isso já vai gerar um pouco de desequilíbrio, e sempre que a gente gera desequilíbrio, o nosso corpo precisa ativar mais da musculatura abdominal. Então a sobrecarga para exercícios de core às vezes pode ser somente o desequilíbrio, não necessariamente um peso. Né? E a gente utiliza lá o Bosu, você deve ter utilizado já. Então você apoiando o teu antebraço do Bosu gera mais desequilíbrio do que na almofada e obviamente mais desequilíbrio que no solo. Então a gente vai progredindo nessas dificuldades, mas mantendo sempre o cuidado com a postura correta de fazer esse movimento, porque ele vai ativar a musculatura de abdômen, de musculatura de glúteo e lombar, né? Só que se você executa da forma errada, você pode até gerar um pouco de desconforto. Ele é um movimento relativamente seguro, mas é muito importante que o aluno, na hora que está executando, também passe aquilo que ele está sentindo para o professor conseguir fazer o ajuste.
Então, esses 3 que eu falei agora seriam fundamentais, a base, né? Mas para todos os outros exercícios que a gente utiliza lá, como um exercício de empurrar, que seria o exercício de supino, a gente também tem uma progressão bem do mais simples, que a gente faz lá uma flexão de braços na barra. Então a gente tem um aparelho lá que é o Smith, que ele chama, a barra guiada, né? Você ajusta essa barra em várias alturas. Conforme essa barra vai abaixando, isso vai gerando uma intensidade maior. Então a gente começa numa altura mais elevada lá para a pessoa fazer a flexão de braço. Quando a postura dela está correta, ela não sente nenhum desconforto no ombro, a gente vai abaixando e isso vai aumentando a intensidade. Perfeito. Então, os diversos movimentos que a gente trabalha lá, a gente faz dessa forma. Começa com exercícios mais simples, baseado no movimento da pessoa, nessa coordenação motora, nessa consciência corporal, e vai aumentando a dificuldade para depois que ela tiver desenvolvido esse controle motor correto, a gente consiga trabalhar com mais sobrecargas. Daí botar os pesos, né? Que a Vanessa gosta tanto de fazer lá. Ai, meu Deus. Exercícios bem pesados. Só choro. Né? Mas, a gente vê ela chorando lá de vez em quando, mas ela faz. Mas eu faço. Ai, briga um pouquinho com o professor lá, mas faz. E, enfim, é assim que funciona mesmo o treinamento, né? E a gente tem que estar atento, principalmente também à questão da mobilidade. Que é outro assunto, né, que eu queria falar, nem deixei você perguntar, mas... Não, mas não vai deixar mesmo, até o final do programa tá tudo certo. Magani, só aí, tá dando graças a Deus que eu não tô, que mal e mal eu tô fazendo pergunta. Mas o outro fator que a gente leva em consideração é a mobilidade articular. Então a gente tem exercícios para trabalhar a mobilidade da articulação. Então, exercícios de mobilidade de ombro são bem importantes, exercício de mobilidade de quadril, exercício de mobilidade de joelho, que a gente utiliza esses movimentos de mobilidade como um aquecimento. Então, a pessoa faz um aquecimento numa esteira, numa bicicleta, e depois de sair desse aquecimento cardiorrespiratório, ela vai para o aquecimento articular, que são com os exercícios de mobilidade. Então, como você vai fazer um exercício de musculação, e você vai trabalhar com cargas mais elevadas, é importante a tua articulação estar bem preparada para aquilo. Isso mesmo. E os exercícios de mobilidade servem para isso. Então, pessoas que treinam com uma intensidade bem elevada, os atletas de treinamento de força, de fisiculturismo, eles precisam muito desse trabalho de mobilidade para prevenir as lesões. Né? E todo mundo que está iniciando o treinamento, é importante já começar né, treinando essa mobilidade. Porque isso aí com certeza vai melhorar a postura, vai melhorar a capacidade da articulação e vai fazer com que a pessoa execute melhor um movimento específico do grupamento muscular, seja para o peito, seja para as costas, seja para membro inferior, glúteo. Então a gente usa a mobilidade como parte do treinamento, né? Principalmente na fase de aquecimento. E isso ajuda as pessoas a terem mais rendimento e também evitar muito as lesões. Né? Claro que todo treinamento ele exige do teu corpo. Né? Exige tudo, né? Força. Exatamente. Força, coordenação motora. Mas ele vai gerar em você um estímulo que pode gerar um desgaste, um desconforto. Né? E é muito importante que a pessoa relate tudo isso, porque mesmo a gente fazendo aquecimento, mesmo a gente fazendo mobilidade, mesmo a gente fazendo um exercício de forma bem correta, bem cuidadosa, a gente está exigindo do nosso corpo. Exato. Né? E a gente não tem como ter 100% de certeza se aquilo realmente não está machucando. Né? A gente evita tudo isso com as técnicas, mas é muito importante que a pessoa, durante a execução, ela sempre esteja relatando o que ela está sentindo. Porque às vezes você não percebe que às vezes você está fazendo e você está prestando atenção em outra coisa, você não sente nem a musculatura que você está trabalhando. Mas a gente não tem que sentir? Tem que sentir. Não né? é? Então, e dói, né? Às vezes, por exemplo, eu faço com um pouquinho mais de peso. Por exemplo, a extensora. Eu tô sentindo que a minha musculatura tá queimando, no outro dia ela vai doer, mas isso é bom? É o resultado de que eu tô... A dor muscular. É a dor muscular, não é dor de osso, nem nada disso. Isso, então existe a diferença da dor muscular para dor articular. Exatamente. E até mesmo a dor muscular,
tem a dor muscular de lesão, de uma contratura, de um estiramento, e tem a dor muscular do desgaste gerado, que são as microlesões que você causa no músculo, né? Essa microlesão, para quem quer hipertrofia, Tá ótimo. pode sentir, né? Só que às vezes essa microlesão, às vezes ela foi em excesso, né? Você fez demais, não era o momento de você forçar tanto, você vai chegar no próximo treino e não se recuperou daquilo. Não adianta você pegar e forçar de novo, porque você vai aumentar o risco de lesão. Então, toda essa troca precisa acontecer e você precisa ter conhecimento de como funciona o teu corpo. Por isso que a gente procura estar sempre interagindo com a pessoa. Né? O que você está sentindo, como é que tá? Tá legal? Tá não legal. tá? Então, tem que ter isso. Né? No treinamento, no acompanhamento, assim que funciona. Foi legal que você falou da cadeira extensora, né? Porque a gente também falando em reabilitação de lesão, a gente utiliza algumas técnicas lá para ajudar nessa reabilitação. Eu ia perguntar isso, quais são os exercícios para reabilitação? Se são os mesmos? Eu acredito que a mobilidade, eu acho que sim, né? Sim, então faz parte. Existem os exercícios mais padrões, né? Que daí envolve a mobilidade, envolve o agachamento, envolve a remada, envolve a prancha, porque normalmente a pessoa vai chegar lá com uma dor no joelho, ou uma dor no quadril, ou uma dor na coluna, uma dor no ombro, né? Então, os mais comuns são esses, tá? Joelho, coluna e ombro. E esses exercícios passam por essa questão de mobilidade, passam por esses exercícios ali de remada, agachamento, prancha. Mas a reabilitação do joelho, por exemplo, a gente utiliza a cadeira extensora de forma isométrica, sem movimento articular. Então, quando a gente está reabilitando e uma lesão, uma articulação que está machucada, a gente utiliza muito o fortalecimento muscular sem o movimento da articulação. Então, os exercícios isométricos, que normalmente as pessoas acham um pouquinho mais chato de fazer, né? Mas eles são muito eficientes para essa reabilitação. Legal. Então, a gente usa muito isso, né? A cadeira extensora, se você faz ela com muita carga ali, você pode machucar a articulação. Né? E se você já está com ela machucada, mais ainda. Então vamos usar esse exercício que ele é importante, que ele fortalece, mas de uma forma que você não exija da articulação. E daí a gente utiliza essas técnicas de isometria estática, né? Porque tem a isometria que você faz com um movimento e segura, mas existem... que daí essas técnicas mais específicas, eu convido aí o pessoal de casa a conhecer o Studio Fly, né? Para que a gente possa mostrar lá na prática como que a gente faz e como que hoje a gente tem ajudado as pessoas com algumas análises mais aprofundadas para que a pessoa execute o exercício de forma mais segura. Né? Então, esse exercício ele serve para você reabilitar, mas precisa do acompanhamento, porque senão você, numa hora ou outra que você está fazendo um exercício que ele vai te ajudar, você faz uma coisinha errada, você já acaba prejudicando. Então, por isso que é bem... Até os próprios médicos, né, quando eles recomendam você fazer o exercício, já peguei vários casos de pessoas que o médico mandou parar, o médico mandou não fazer, não faz. Não faz o agachamento, não faz isso, chegou lá, você aplicou. Eu entendo o que os médicos estão querendo com isso, porque eles têm receio de quem que vai botar a mão na pessoa, né? Então é melhor que ela não faça do que ela faça de forma errada. Né? Então a gente procura ter essa troca também com os médicos, fisioterapeutas, porque a gente é especialista em exercício, em condicionamento físico. Né? Mas existem algumas lesões mais sérias que, obviamente, o acompanhamento do médico e do fisioterapeuta vai ajudar muito a gente no trabalho. Então a gente procura fazer esse trabalho de reabilitação, mas a gente não passa por cima daquele profissional que está indicado, é especialista, né, no caso da pessoa, e a troca entre o profissional que já está acompanhando, né, ou vai acompanhar ele nessa lesão específica com o professor de educação física é o que vai trazer mais sucesso ali para a reabilitação. Eu né, não é querendo ser marqueteira nem nada, mas eu, né, como cliente Fly, né, eu cheguei lá também, eu fazia crossfit, cheguei lá com uma lesão no joelho e também bursite aqui no ombro, né, direito, e com o treino de mobilidade,
né, eu recuperei. Hoje eu não sinto dores, né, principalmente nesse ombro que eu estava sem conseguir fazer esse movimento, e hoje esse movimento sai, né, Legal. Legal. Tranquilamente. Claro, às vezes, se eu colocar mais peso, por exemplo, numa elevação lateral, eu sinto um pouco só, mas movimentos que eu não fazia durante muitos anos, hoje eu já consigo fazer justamente pelo método Fly, que é esse método desses dois grupos ali, que foi o método de reabilitação, né? Isso mesmo. Então já fica tive... feliz que a gente tem um exemplo prático vivo, de um atleta, imagina. Né, que acabou exigindo, às vezes, um pouco mais, né, por detalhes do treinamento, enfim. E a gente, incluindo algumas técnicas, a gente consegue estar ajudando vocês. Essa é a intenção nossa do estúdio, essa é a nossa visão, porque você fazer um exercício e sentir desconforto e sentir dor, isso é muito chato, é muito desconfortável. É desanimador e acaba mesmo. Que você acaba desistindo, né? É. Então, para que você não desista, a gente acredita muito nisso, que a gente precisa unir várias análises e fazer o exercício pensando em você se preparar para aquilo que você quer fazer e não se machucar. Pra gente é fundamental. É qualidade, eficiência, eficácia que une tudo, né? Não só no conhecimento, mas na prática e na experiência de todos os colaboradores, dos proprietários, né? Darel e Gabi. Também um beijo pra Gabi, linda, maravilhosa. E realmente o estúdio não é só os exercícios no geral, é um estúdio que traz essa prática, essa humanização, esse cuidado, principalmente o cuidado, gente, com cada, né, cliente que está ali, comigo, por exemplo, né, todos eles são os queridos e eu convido também vocês a conhecerem mesmo o Estúdio Fly, bem aqui pertinho do Atlântico Shopping, na 401, aqui praticamente em frente, né, na número 135 ali, tem um contato 123. Eu falei 135? O número 123. É 123, gente, ó, tô ficando mais doida que o Batman. Não, nem 1, 2, 3, não. Tu errou também. 137. Não, mas é 1, 2, 3 lá, do prédio. Do prédio. O prédio tá dizendo que é o 37, sala 4. Sala 4. Mas enfim, é na 401, Estúdio Fly, tá? 123, mas a gente vai deixar um Instagram para vocês e o contato também, tá bom, gente? Para vocês conhecerem esse estúdio de treinamento personalizado. Darel, muito obrigada, né? No próximo capítulo, nossa próxima entrevista, venha falar mais, né, de exercício, de comportamento, de reabilitação, que isso eu acredito que seja muito importante para cada pessoa que não conhece, né, o que é adequado para cada um, né, Darel? O que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que é importante para o seu objetivo. É isso, né? Eu até, né, falar sobre isso, na próxima a gente pode de repente estar conversando sobre as características dos treinos, pensando em emagrecimento, pensando em hipertrofia, pensando, né, na estética, enfim, a gente pode dar uma pincelada, uma abrangência maior de quais técnicas utilizar para cada caso, né, mas vá lá conhecer o Estúdio Fly, o pessoal de casa aí que mora perto aqui, que é do centro de Balneário Camboriú, nos visite, a gente oferece uma aula experimental gratuita para conhecer os professores, o atendimento deles, o cuidado que eles têm, né? E a Vanessa que já treinou lá em vários horários, né? Eu só vou em vários horários todo dia. Treinou com, acho, todos os professores lá. Já todos. Viu que todos eles ficam em cima mesmo, eles dão atenção. Isso é verdade. E a gente acredita que vocês indo lá, fazendo essa aula experimental, vocês vão gostar e vão comprovar que a gente não está aqui só fazendo marketing, a gente está aqui realmente botando em prática o que a gente fala. É verdade. Cientificamente, né? Não só a palavra, mas a ação que vale mais. Então vamos lá, vamos experimentar e vamos cuidar da sua saúde, da nossa saúde, que é a coisa mais importante que a gente tem, né, Darel? É isso mesmo. Obrigada, até mais. Um beijo para todos, até a próxima. Falamos com o Darel Ehler, proprietário da Fly Estúdio Personalizado. Um beijo, gente, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fala, galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então, a partir de agora, a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então,
A partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e, claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Programa inédito, podcast Vanessa Garcia, com patrocínios Leia Salles, terapeuta capilar, Nayara Siqueira na área de biomedicina, também Suco Salad e Fly Personal. Não percam sempre entrevistas, novidades, emoções, só aqui no podcast. Vem com a gente.